Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando sequência aqui, né, aos nossos vídeos de overview do painel administrativo, eu vou estar passando ali pela parte dos usuários, onde você pode estar criando usuários, editando seus parâmetros, enfim, vou mostrar ali para vocês as funções que a gente mais utiliza ali na rotina do dia a dia do TI. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Estamos aqui já no painel administrativo, então na parte de usuários, eu vou clicar aqui em Users e vou clicar em Active Users. Aqui nessa parte de Active Users, usuários ativos, eu tenho aqui todos os usuários, né, que eu já tenho no meu tenant. Se você tiver com um tenant novo, não vai estar aparecendo nenhum usuário aqui. E aqui eu tenho as funções para estar adicionando o usuário, para estar adicionando vários usuários, se eu quiser estar adicionando baseado em um arquivo CSV, alguma coisa nesse sentido. Aqui a parte do MFA, para estar ativando a autenticação multifator desse usuário. A parte de estar deletando um usuário, para dar um refresh, para estar atualizando a página, se eu precisar resetar a senha de algum usuário. E aqui eu tenho a opção de estar exportando um relatório desses usuários em CSV. Daí eu consigo exportar um relatório mostrando o nome, o PN, enfim, pode ser útil em várias ocasiões aí. E aqui eu tenho o filtro, né, de pesquisa, onde eu posso estar pesquisando algum usuário que já existe aqui. Então, beleza. Para começar, eu vou estar adicionando um usuário, só para mostrar para vocês o passo a passo aqui. Quando eu colocar em Add Users, ele vai pedir aqui para mim alguns campos padrões. Para esse usuário, eu vou criar um usuário de teste aqui para gente. Vou colocar primeiro nome, teste, sobrenome, vou colocar sobrenome. Ele já vai dar automaticamente aqui para mim um display name. Eu posso estar alterando, eu posso estar aceitando a sugestão dele, que é basicamente o primeiro nome mais o sobrenome aqui. E aqui eu vou estar colocando o username dele, qual que vai ser a UPN desse usuário. Nesse caso, eu vou adotar esse padrão aqui de nome.sobrenome, mas você aí na sua empresa pode estar adotando o padrão que for melhor para vocês. Ele vai verificar se está ok, se já não tem nenhum usuário nesse tenant com esse nome e esse domínio. Aqui eu vou escolher o domínio desse usuário. Se eu já tiver mais de um domínio adicionado, ele vai aparecer todos os domínios que eu tenho aqui. Primeiro o domínio é o Microsoft, que é o domínio padrão do tenant, e aqui os domínios personalizados que eu já adicionei nesse tenant. Aqui eu tenho a opção dele gerar uma senha automaticamente para mim. Se eu desmarcar, eu posso estar gerando uma senha manual, sem problema nenhum. Aqui nesse exemplo eu vou deixar automático mesmo. Aqui nessa opção, eu consigo, se eu marcar ela, o que ele vai fazer? Assim que esse usuário ele logar pela primeira vez, ele vai dar uma opção do usuário estar trocando a senha, e ele vai ter que trocar a senha, e daí ele vai escolher uma senha personalizada dele, né, para estar fazendo o login em sequência. É recomendável, tá, pessoal, por questões até de LGPD, você deixar aqui para o usuário sempre escolher a senha dele. E aqui eu tenho a opção de estar marcando send password em e-mail para estar mandando as informações de usuário e senha, né, para o e-mail desse usuário. Eu não vou marcar aqui nesse teste, vou clicar aqui no Next, ele vai para a próxima tela. Nessa tela aqui, eu vou estar selecionando a licença desse usuário. Eu já vou ter ali as licenças atribuídas ao meu tenant, então eu vou colocar ali se ele vai ter um M5, um M3, uma Business Premium, depende muito de quais licenças que estão adquiridas aí no seu tenant. Para esse exemplo aqui eu vou colocar uma licença do E3. Se eu clicar aqui em Apps, ele vai mostrar todos os aplicativos que esse usuário tem direito, baseado na licença que eu coloquei aqui em cima. Se eu quiser desmarcar algum aplicativo, né? Eu quero que ele utilize E3, mas eu não quero, por exemplo, que esse usuário utilize o Planner. É só desmarcar aqui sem problema nenhum. Vou dar um Next. Nessa tela aqui, ele vai me dar a opção de estar atribuindo uma função de administrador para esse usuário. Se eu clicar aqui, por padrão, ele vem que esse usuário não tem nenhum acesso de administrador. Porém, se eu clicar aqui, aí ele vai mostrar para mim quais opções que eu tenho de estar atribuindo para esse usuário aqui, de funções de administrador. Bem importante, tá, pessoal? Aqui eu tenho as funções de administrador Exchange, administrador do SharePoint, do Teams, a administração de usuário, né? Somente um leitor global, né? Não tenho permissão de estar editando, alterando nada, mas somente leitura. E eu tenho aqui o Global Administrator. Se eu estou criando um usuário que ele vai ter um acesso para o tenant inteiro, ele é realmente o administrador global, eu vou clicar somente essa opção. Por que eu falo isso? Porque em alguns casos, às vezes você vai lá e marca tudo, né? Às vezes por não saber mesmo, eu quero que ele tenha acesso a tudo, eu vou marcar em tudo. Se eu fizer isso, eu vou estar gerando uma série de conflitos. Às vezes eu vou estar tentando acessar algum ambiente, ele vai gerar um looping de conflito e não vai conseguir acessar, pode estar causando alguns problemas simplesmente por estar marcando várias opções aqui. Então, só para avisar, aquele administrador global mesmo que é para ter acesso em tudo, é só marcar essa opção aqui que ele já vai ter acesso a tudo. Se não, se for um cara, vai acessar somente o painel do Exchange, vai administrar somente o painel do Exchange, eu marco somente o Exchange. Ele vai ser um administrador que vai mexer com o painel do Exchange e com o painel e com o acesso de usuário. Então, eu vou marcar o Exchange e o acesso de usuário. Nesse caso aqui, eu vou deixar ele sem acesso ao administrador, só para questão de teste. Vou dar um Next. Aqui
Aqui ele vai me dar um resumo de tudo que eu coloquei, nome e sobrenome, como eu quis que gerasse a senha dele, as licenças, as funções. Posso dar uma conferida, se tiver alguma coisa errada aqui eu posso editar por aqui mesmo. Se tiver tudo ok, eu só vou dar um finish aqui. Beleza. Aí aqui ele já gerou para mim o usuário. Ele me mostra aqui, né, como eu pedi para ele gerar uma senha automática por ele mesmo, ele vai me dar a senha aqui, o usuário e o nome do usuário. É bem importante, tá, pessoal? Se eu pedir para gerar uma senha automática, eu já tenho que anotar essa senha aqui, posso copiar, colocar no bloco de notas, ou já passar para o usuário, né? Porque depois que eu sair dessa tela, eu não consigo mais ver essa senha, tá? Ela só é gerada e mostrada para mim nessa tela. A partir do momento que eu der um close aqui, eu não vou mais conseguir acessar esse usuário. Deixa eu até copiar ele aqui para um bloco de notas. Beleza, tenho aqui ele copiado no bloco de notas. Copiei ele aqui pro bloco de notas, eu já passei para o usuário, posso dar um close sem problema nenhum. Tá aqui nosso usuário criado, teste.sobrenome, já está criado, já faz parte ali do tenant, tudo certinho. Agora eu vou clicar no usuário para vocês verem as funções que eu tenho ali para estar editando, customizando ele depois que eu já fiz ali a inserção dele. Vou clicar aqui no usuário, .sobrenome. Aqui nessa primeira tela, na tela de account, o que eu tenho aqui? Eu tenho ali o username e e-mail dele, os alias dele, né, que ele tiver. O que eu posso fazer? Se eu clicar aqui em Manage Username e e-mail, eu consigo ter a opção de estar alterando a UPN dele, ou simplesmente alterando o domínio, se eu coloquei errado, né? Enfim, vou dar um done, ele vai alterar, vou dar um Save Changes, aqui ele não está habilitado porque eu não fiz alteração nenhuma, e já vai salvar as alterações feitas nesse usuário. Aqui na parte de alias, se eu clicar aqui, ele vai para aquela mesma tela, só que aqui eu já consigo ver, sem precisar clicar na tela, quais são os alias desse usuário. Consigo ver aqui qual foi a última vez que esse usuário fez login, né? No caso aqui ele está mostrando que ele, como é um usuário novo, ele nunca logou, né? Aqui eu tenho a opção de dar um sign out, fazer ele deslogar de todos os dispositivos que ele tiver logado. Porém, quando a gente vai aqui na informações, ele fala que essa função, se eu clicar aqui para ele deslogar de tudo que ele tiver logado, ela pode demorar até 15 minutos. Então depois que você clicou aqui no sign out de todas as sessões, depois de até 15 minutos ele vai estar deslogando de todas as sessões desse usuário e vai pedir para ele estar logando novamente, colocando as credenciais dele para acessar novamente. Aqui a parte de grupos, como ele é usuário novo, ele não foi atribuído nenhum grupo, eu consigo estar vendo quais grupos ele faz parte. Se eu quiser adicionar um grupo por aqui, eu posso clicar aqui no maisinho e selecionar um grupo para estar adicionando esse usuário. Deixa ele carregar aqui. Vai carregar todos os grupos. Carregou aqui. É só eu selecionar algum grupo aqui. Vamos supor, eu quero que ele faça parte aqui do grupo do Contoso e do Comunicações. Vou dar um ADD. Beleza, já faz parte desses grupos aqui. Aqui eu já percebo, né, que ele aparece ali, ó, que ele faz parte desses grupos. Aqui na parte de roles, se eu quiser colocar algum acesso de administrador para ele, vamos supor que eu criei esse usuário ali na hora que a gente estava criando e esqueci de colocar as funções de administrador dele. Ele é um usuário administrador, vamos supor, né? Aí eu clico aqui, ele vai abrir aquela mesma telinha ali de quando a gente estava criando. Vou marcar aqui qual usuário ele vai ser administrador e vou dar um Save Changes, né? Aqui no caso, como a gente não vai fazer alteração, vou dar só um Leave. O que mais de importante que eu tenho aqui, pessoal? A parte de estar fazendo ali a edição dos dados de contato dele, de informações. Se eu clicar aqui, ó, eu vou conseguir ver ali o first name, o last name dele, tudo que a gente colocou na hora de criar, e consigo estar adicionando mais algumas informações, como a função dele, o departamento, né, qual escritório ele pertence, número, celular, endereço, enfim, posso estar colocando todas as informações dele aqui. Importante, tá, pessoal? Se eu tenho um ambiente híbrido, onde eu tenho ali meu AD e eu tenho o meu AD Connect, que faz ali a sincronização dos meus usuários com o meu ambiente cloud, meu ambiente de nuvem, essas informações ele já vai vir automaticamente lá do meu AD local. E nesse caso, quando eu tenho um AD Connect, não adianta eu estar alterando por aqui, porque daí, mesmo que eu alterar por aqui, se eu tiver com a AD Connect ali funcionando, né, depois que rodar a sincronização do AD Connect, que ela roda de tempo em tempo, ele vai estar substituindo as informações que eu coloquei aqui baseado no que está no meu AD local. Tá, o AD local sempre vai predominar nesse caso. Aqui eu tenho a opção de estar mexendo com autenticação MFA. Como que eu faço para estar atribuindo o MFA para esse usuário? Eu vou estar clicando aqui nesse usuário, nesse caso aqui o teste.sobrenome, e vou dar aqui um habilitar. Quando eu clicar em habilitar, ele vai falar ali para eu habilitar o Multifactor Authentication. Nesse caso, como é apenas para teste, eu não vou estar habilitando. Aí, a partir desse momento, o usuário já vai estar com a autenticação multifator habilitado. E quando ele for logar, vai estar pedindo para ele estar cadastrando, né, a autenticação multifator dele para ele continuar acessando o tenant.
Beleza, vamos clicar aqui novamente. Então, beleza, nessa parte de conta é basicamente isso. Aqui na parte de devices, eu não vou estar entrando muito em detalhes agora. Quando você trabalha com Intune, né, aí que você consegue ver os dispositivos que esse usuário está utilizando, algumas informações desses dispositivos, tá? Por enquanto eu não vou estar entrando em detalhes sobre essa aba aqui. Aqui na aba de licenças e aplicativos, eu tenho ali as licenças que esse usuário possui, né? Se eu quiser alterar alguma coisa ou acrescentar, esse usuário agora ele vai precisar usar E5, não vai ser E3. Eu venho aqui, marco E5, desmarco E3. Ou, agora esse usuário precisa de uma licença de Power BI. Aí eu comprei já, né? Já tá ali no meu tenant a licença de Power BI. Aí eu venho aqui, marco a licença de Power BI, dou um Save Changes e beleza. Aí já vai estar atribuída essa licença para esse usuário. Nessa parte de e-mail aqui, eu tenho algumas funções bem bacanas em relação à caixa de correio desse usuário. Uma das funções bem utilizadas é aqui o e-mail forwarding, né? Que vamos supor que esse usuário saiu de férias ou está indisponível temporariamente por alguns dias, né? E eu quero que todos os e-mails desse colaborador ele seja encaminhado para um outro colaborador. Então eu vou clicar ali nessa opção. Vou clicar aqui em Forward ao e-mail centro dos mailbox, né, que ele vai reencaminhar todos os e-mails que forem para essa caixa de correio. E vou colocar aqui para qual caixa de correio que ele vai ser encaminhado. Vou colocar aqui, por exemplo, ali a caixa do Anderson Souza. Beleza, a partir do momento que eu der Save Changes, ele já vai começar a encaminhar os e-mails que chegarem aqui pro nosso teste.sobrenome, né, para a caixa do Anderson.Souza. Essa opção aqui, se eu deixar ela marcada, o que ela vai fazer? Ela vai manter uma cópia, né, dos e-mails na caixa do teste. Então, se eu não quiser que mantenha uma cópia na caixa do teste, é só eu desmarcar que os e-mails vão cair aqui e já vão ser redirecionados automaticamente para o Anderson, né? Caso eu queira ter uma cópia, né, eu quero que encaminhe e quero manter uma cópia aqui. É só deixar marcado e dar um save que ele já vai estar fazendo isso. Vai estar salvando aqui o e-mail na caixa de correio do teste e vai estar encaminhando para o Anderson. Vou cancelar aqui, tá? Só para fim de teste. Aqui, pessoal, o que eu tenho nessa opção aqui? Eu tenho algumas permissões que eu posso estar ativando para esse usuário, que é o quê? Permissões de ler e gerenciar essa caixa de correio ou a permissão de estar enviando como se fosse esse usuário. Como que funciona essa opção? Eu vou colocar aqui um pouquinho na prática para vocês verem. Eu vou clicar aqui e eu vou adicionar essa permissão para esse usuário admin, por exemplo, que é o usuário que a gente está logado aqui no tenant. Vou colocar aqui, adicionar esse usuário admin, vou dar um ADD. Beleza, agora eu estou falando que esse usuário que é o administrador, ele tem permissão para estar lendo e gerenciando minha caixa de correio. Como que funciona isso na prática? Eu vou abrir aqui uma nova aba, vou colocar aqui o endereço do outlook.office.com. Aqui eu estou acessando a minha caixa do admin. Se eu clicar aqui no cantinho, no admin, e clicar aqui em Open Another Mailbox para abrir outra caixa de correio, ele vai me dar a opção de abrir uma outra caixa de correio. Aí eu vou colocar a caixa desse teste.sobrenome, que é o usuário que a gente deu permissão. Se ele não aparecer aqui no autocompletar, pessoal, não tem problema, tá? É porque ele demora um pouquinho para propagar, como a gente acabou de criar esse usuário, né? Então a gente vai colocar aqui manualmente mesmo. teste.sobrenome@starjump.ml. Vou dar um open. O que ele vai fazer aqui? Ele abriu uma nova aba com a caixa de correio do teste.sobrenome. É que ela é uma caixa nova, né? Não tem nenhum e-mail aqui ainda, mas eu tenho acesso, tá vendo? Eu consigo ver, gerenciar os e-mails do teste usando a conta aqui do admin. Aí eu consigo verificar o e-mail dele para fins de auditoria, enfim. Aí tem diversas utilizações para essa função. Bastante cuidado, tá, pessoal? É uma função bastante invasiva, dependendo do ponto de vista, né? Então, utilizar com bastante cautela. Aqui, nessa segunda aba, eu tenho a parte de OneDrive. Como eu nunca entrei nessa caixa de usuário do OneDrive desse usuário, ele vai aparecer essa mensagem aqui, porque como ele nunca entrou no OneDrive, ele entende ainda que não foi criada uma conta de OneDrive para esse usuário. Então o que eu vou fazer? Eu vou logar no OneDrive aqui rapidinho, tá? Vou fazer um corte nesse vídeo para não ficar muito longo. Vou entrar aqui na caixa de OneDrive desse usuário, só para entrar nela pela primeira vez para ativar a caixa, aí eu volto aqui com vocês nessa tela. Então beleza, pessoal, eu entrei aqui, tá, através de um outro navegador, na conta do OneDrive desse usuário, só para provisionar a caixa, né, logar pela primeira vez. Deixa eu clicar aqui no e-mail e clicar no OneDrive novamente, só para ver se ele já provisionou a caixa. Já provisionou ali, e ele mostra aqui para mim alguns dados, né, do OneDrive desse usuário. Primeiramente que você vê que ele mostra a quantidade, né, de dados que esse usuário já utilizou, se eu quiser verificar ali quanto que tá sendo utilizado, tanto em porcentagem quanto em mega. Eu tenho aqui a opção de criar um link para estar acessando o OneDrive desse usuário. Então, ó, cliquei em Create a Link, se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir para mim o OneDrive desse usuário, do teste.sobrenome, @starjump ali no caso, né. Aí eu consigo, tá vendo os arquivos desse usuário,
usuário está fazendo um download, se for o caso, né? Enfim. Isso é muito utilizado, né, pessoal, quando o usuário ele é desligado da empresa, né? Então eu preciso, por exemplo, fazer um backup dos arquivos dele. Então fica bem tranquilo. Eu venho aqui no usuário que foi desligado, venho no OneDrive, gero o link, venho aqui e eu consigo aqui na parte do OneDrive, não vou entrar muito em detalhe aqui na parte de administração do OneDrive nesse momento, mas só para vocês saberem, eu posso estar selecionando um arquivo, posso estar fazendo aqui um download desse arquivo, né? Eu posso estar movendo ele para um site de SharePoint que eu mantenho os backups, enfim, posso estar acessando o OneDrive dele para alguma finalidade nesse sentido. Vou fechar aqui. Beleza, nessa parte de sharing, tá, pessoal? Eu posso estar selecionando aqui se eu quero ou não que ele compartilhe os arquivos ali com o pessoal que seja de fora da organização. E aqui nessa parte aqui, consigo estar mexendo na política de retenção de dados desse usuário. Aqui do jeito que está, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que depois que eu deletar esse usuário, eu ainda tenho 30 dias, né, para estar recuperando os dados desse usuário, enfim. Né, se eu clicar aqui, ele vai abrir para mim um painel administrativo do SharePoint, onde eu consigo estar alterando essas políticas. E aqui eu consigo estar alterando o espaço desse usuário. Dependendo da licença que você tem, você pode ter uma licença que permite até 5 teras, 1 tera, enfim. Mas vamos supor que eu tenho uma licença ali que ela permite 1 tera, mas eu não quero que os usuários ocupem 1 tera da caixa deles ali. Eu posso vir aqui, ele vai abrir ali para mim também o painel administrativo do SharePoint, e eu posso estar diminuindo, né, esse tamanho para 500 GB, 300 GB, enfim, conforme for a política que minha empresa adota para esse tipo de serviço. Beleza? Então a parte aqui de usuário é basicamente isso. Aqui em cima eu tenho mais algumas opções. O que eu tenho aqui? Eu tenho a parte de Reset Password para resetar a senha desse usuário. Mesma coisa que eu clicar aqui nesse Reset Password aqui fora. O que ele vai fazer? Se eu clicar aqui para resetar a senha, ele vai me dar aquelas mesmas opções. Vocês lembram de quando a gente estava criando o usuário? Se eu quero resetar, mas eu quero automaticamente que o tenant crie ali para mim um password automático. Se eu quero colocar manual. Se eu quero colocar a opção para que esse usuário altere a senha quando ele fizer o próximo login. Enfim, aqui eu tenho a parte de estar bloqueando esse usuário, tá? Se eu clicar aqui no Block Sign In, eu vou clicar aqui. Perceba que ele fala aqui para mim, mesmo que eu clicar aqui no bloqueado, dependendo do serviço que ele tiver logado, alguma coisa nesse sentido, pode ser que demore até 60 minutos para que ele seja deslogado de todas essas contas. Geralmente é menos, tá, pessoal? Mas aqui eles colocam aqui na parte oficial da Microsoft que pode demorar até 60 minutos. Aqui ele está falando que essa conta, apesar de ser bloqueada, não vai parar de receber e-mail, só não vai estar conseguindo acessar. Também não vai estar deletando nada, só vai estar bloqueando essa conta mesmo. Aí se eu clicar aqui em Save Changes, ele já vai bloquear essa conta, esse usuário não vai mais conseguir logar em nada. Né? Geralmente o pessoal utiliza também, esse usuário ele está saindo de férias, eu não quero que ele fique acessando nada enquanto ele estiver de férias. Aí, enquanto ele estiver de férias, ele vem aqui, dá um block, quando o pessoal volta, vai lá e libera novamente. Caso o usuário seja desligado também, né, antes de eu estar excluindo esse usuário, enfim, adotando os procedimentos ali que a minha empresa pede, eu posso estar bloqueando a entrada dele, né, para depois fazer o backup do OneDrive, talvez transformar a caixa dele numa caixa compartilhada, né, só para depois estar excluindo esse usuário. E aqui eu tenho a parte de estar deletando esse usuário. Se eu deletar esse usuário, ele vai ali para a minha parte de Deleted Users, né, ali nos usuários deletados do canto esquerdo. Por padrão, tá, no Tenant, ele vai demorar 30 dias para estar excluindo definitivamente esse usuário. Quando eu vou deletar ele, ele mostra aqui algumas opções para mim. Quais opções são essas? Ele está me avisando aqui que os alias desse usuário também serão removidos. Ele está falando que qualquer tipo de permissão delegada, né, se eu tenho eu tenho permissão de estar vendo caixa do Anderson, do Mário ali, ele não vai mais ter, óbvio, né, porque ele está sendo deletado. Nessa terceira opção, eu posso dar o acesso dos arquivos de OneDrive, né, desse usuário, para alguém por até 30 dias. Essa última opção aqui, o que ele faz? Ele vai criar uma caixa compartilhada com o e-mail desse usuário, e depois que ele criar essa caixa compartilhada, eu vou clicar aqui primeiro, né, para dar acesso para algum usuário. Ele vai dar acesso a essa caixa compartilhada desse usuário, né, para o membro que eu colocar aqui. Vamos supor que eu estou excluindo esse usuário, mas eu quero que o administrador aqui, o admin, ele seja um membro dessa caixa compartilhada. Aí eu vou colocar ele aqui, vou dar um Next. Depois que eu dei o Next, ele vai estar falando aqui que eu posso estar usando o mesmo display name para a caixa compartilhada desse usuário, ou posso estar criando um novo display name. Quero que ela apareça ali na minha caixa compartilhada, mas eu quero dar um nome, colaborador antigo, enfim. Nesse exemplo aqui eu vou deixar o nome padrão mesmo, vou dar um Next. E aqui ele está falando
que eu consigo deixar uma mensagem automática. Então, assim, todo mundo que mandar um e-mail para ele vai voltar pro remetente, né, uma mensagem falando: ó, obrigado por estar mandando. Essa pessoa não faz mais parte da empresa aqui, né? A partir de agora, mande as correspondências para o usuário tal. Ele ainda vai mandar o e-mail, mas ele vai dar um reply só para avisar que essa caixa está sendo desativada. Posso estar personalizando uma mensagem aqui, né? Ou se eu não quiser, eu não quero que ninguém fique sabendo de nada, eu quero simplesmente receber esses e-mails, é só desmarcar aqui, dar um next. Aí aqui ele vai estar dando algumas confirmações de alias, né? Ele tá falando aqui para mim que esse alias aqui vai ser deletado junto. Vou dar um next. Aqui ele vai dar um resumo, né? Ó, você tem certeza? Ó, esse cara que você está querendo atribuir. Esse daqui vai ser o display name da caixa, né? Essas funções que você escolheu. Beleza, validei. Vou dar aqui um transfer ownership. Ele já mostrou aqui para mim, né, que eu dei o assign, que ele vai dar aqui para esse usuário. Se eu clicar aqui em assign and convert, o que ele vai fazer? Ele já vai criar a caixa compartilhada desse usuário e já vai dar permissão ali para o usuário administrador como membro. Beleza, falou aqui que deu tudo certinho, vou dar um close. Ó, pode perceber que esse usuário tá aqui, já está sem licença, né, já não está consumindo nenhuma licença do meu tenant, e a caixa dele já foi transformada em caixa compartilhada. Esse usuário, quando eu coloco essa opção de transformar a caixa dele, ele não é excluído. Por quê? Porque o usuário ele fica atrelado à caixa compartilhada, então eu não posso excluir ele, porque se eu excluir ele aqui, ele já vai excluir a caixa compartilhada dele ali também. Então assim, eu deixo ele aqui, não tem problema nenhum, ele não está consumindo licença, e ele vai ficar atrelado à caixa compartilhada desse usuário. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo sobre caixa compartilhada, mas eu vou clicar aqui só para vocês verem, né? Se eu for aqui em caixa compartilhada, em Shared Mailbox, tá aqui, tá a caixa do teste de sobrenome. Eu vou vir aqui nos membros, ó, já tá o administrador ali como membro dessa caixa compartilhada. Voltando aqui, pessoal, para a parte dos usuários ativos, eu tenho aqui também a opção de exportar esses usuários, tá? Se eu clicar aqui em Export Users, vou dar um Continue. O que ele vai fazer? Ele vai gerar para mim, ó, um arquivo CSV com todos os usuários do meu tenant. Beleza, abri aqui o CSV, ó. Ele vai trazer para mim um CSV, deixa eu separar aqui só para ficar mais fácil da gente estar fazendo a leitura. Beleza, ó. Ele me trouxe ali, né, uma planilha em CSV com todos os meus usuários do tenant ali. Então é isso, pessoal, tá? A parte de usuários é basicamente isso, acho que a gente passou um overview bem bacana aqui. Obrigado por estar assistindo mais esse vídeo e até o próximo. Abraço!